Evangelho de Lucas, capítulo 22. Quantos achou? Diga amém. Amém? Lucas, capítulo 22, versículo 19 e versículo 20. Versículo 19 e versículo 20. Tomando o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos ler só 2 versículos, vamos ler novamente, para ficar bem fixado aí na nossa mente, no nosso coração. Tomando o pão, deu graças, e partindo, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém, amém. Oremos. Pai, mais uma vez, Senhor, nós com o coração aberto, espírito sedento, estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Que o Santo Espírito, ó Deus, nos dê entendimento, ó Deus, muito mais, ó Deus, da compreensão humana, mas do entendimento, ó Deus, do Santo Espírito. Abra as nossas mentes, fala aos nossos corações. Hoje é uma noite especial, estamos diante da mesa, diante de uma ordenança, diante de um sacramento, Pai querido, aonde o Senhor, naquela noite, ó Deus, o Senhor seria traído. O Senhor, ó Deus, tomando o pão e tomando o cálice, ó Deus, disse, ó Deus, para que façamos isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha. E nessa noite, ó Deus, em obediência à palavra do Senhor, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da mesa, relembrando, ó Deus, os feitos do Senhor, ó Pai. E que essa palavra, ó Deus, caia em nosso coração, ó Deus, como uma palavra rema, Pai. Uma palavra que possa, ó Deus amado, ó Deus, nos exortar, nos confortar, ó Deus, das suas multiformas, Pai. Por isso, ó Deus, obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo, naquela noite que Ele iria ser traído, Ele toma o elemento o pão, Ele toma o elemento da videira, o cálice, e dando graças, Ele levanta e diz que aquele pão seria o seu corpo, que seria entregue por muitos, ou pelos seus discípulos e também por muitos. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele pega o cálice e, dando graças, Ele fala que aquele cálice, aquele produto da videira, ou o vinho, seria a nova aliança feita no seu sangue. Ou seja, a aliança precisava de um derramamento de sangue, é o que diz Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Era necessário que houvesse o derramamento de sangue. Então o Senhor Jesus, através do cálice, ele inaugura a nova aliança, que era feito agora, não como era feito no Antigo Testamento, não através de um sacrifício, porque aquilo ali era sombra, mas aquilo ali agora demonstrava a superior aliança que era feita no seu sangue. Como nós conhecemos, igreja, o pão representa o corpo de Cristo, e como eu acabei de dizer, o vinho representa o seu sangue. Mas nessa noite eu quero enfatizar uma real compreensão espiritual desses dois elementos. No versículo 19, Lucas vai dizer que o pão é o seu corpo, e no versículo 20 ele vai dizer que aquele vinho representa o sangue de Jesus. O próprio Jesus, ele disse isso. Para nós podermos compreender isso, esse símbolo é muito importante para nós cristãos. É muito importante, assim como o arco-íris também é. O arco-íris é um símbolo de uma aliança com o Senhor que não destruiria mais, após o dilúvio, não destruiria mais a terra com água. Não é isso que nós vemos lá? Mas hoje nós, por outras ideologias usarem, muitos cristãos hoje estão até deixando de usar o arco-íris, por o arco-íris fazer ideologia a outras questões ideológicas. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que é uma aliança de Deus para com o seu povo. Nós não podemos dar ao inimigo, nós não podemos sucumbir à força do inimigo. Então o pão e o vinho naquela noite representavam
por nós. E eu quero falar nessa noite sobre essas verdades espirituais contidas nesse pão e contido nesse vinho, nesse sangue, né? Ele chama de sangue contido ali nesse vinho. Longe de estarmos na tradição católica, onde que a Igreja Católica afirma que esse pão e que esse cálice, eles vão se transformar literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Não é isso que a nossa fé, não é isso que a Bíblia diz. É um símbolo de tudo aquilo que Cristo fez, da redenção da nossa salvação, da nossa vida eterna, está contido ali, naquela última ceia. Naquela última ceia que Jesus celebrou ali, a última Páscoa. Jesus, então, pegando esses elementos, dando graça, ele os consagra e ele inaugura uma nova e superior aliança. E entender esse simbolismo espiritual para nós é muito importante, meus irmãos, porque muitas pessoas, eu entendo que o pão é o corpo de Cristo, eu entendo que o vinho representa o sangue de Cristo, mas qual que é o real significado espiritual? Isso tem um peso espiritual. Eu não estou querendo mistificar. Eu não quero mistificar a ceia do Senhor. Eu só quero elucidar a ceia do Senhor. Eu quero que ao tomar desse pão nas suas mãos e tomar desse cálice também em suas mãos, você tenha real entendimento do que você está fazendo nessa noite. Paulo fala daqueles, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala daqueles que são indignos diante da ceia do Senhor. Paulo nos convida a fazer um autoexame de como estamos participando da mesa do Senhor. E não é simplesmente chegar aqui nessa noite e querer passar um raio-x, mas é avaliar a minha vida cristã. É avaliar como que está o meu cristianismo. Como que eu estou vivendo o meu cristianismo. Não adianta querer vir aqui essa noite e tomar o produto, e tomar e comer os alimentos, e ir para casa e cumprir o meu rito, porque era isso que acontecia no Antigo Testamento com o bode. E o Senhor falou ali que era sombra, aquilo ali não vale mais. O que está valendo agora é o que está sendo feito, é o que vai ser feito no meu sangue. Você que está entendendo, diga amém. Diga amém, irmãos. Amém. Aleluia, glória a Deus. E tomando o pão e tomando o cálice, Jesus, ele transforma, ele nos mostra, mais uma vez, essas verdades espirituais. O que eu pergunto nessa noite é, o que esses dois elementos nos representam? O que esses dois elementos nos representam? Essa é a minha tese, eu sei que estão copiando, e o título dessa noite é Pão e Vinho. Se eu não falei, me perdoa. Pão e Vinho é o título dessa noite, porque nós estudamos essa mensagem às quintas-feiras, à sexta-feira, aí nos nossos PGs. Então o título é Pão e Vinho, o versículo aí é o Lucas capítulo 22, versículo 19, versículo 20, e minha pergunta para a reflexão dessa noite: o que esses dois elementos representam? A primeira coisa que nós vamos ver no versículo 19 aí é que o Senhor Jesus, ele toma o pão, ele pega o pão. Esse pão, ele é um pão sem fermento, pois o nosso Senhor Jesus está comemorando a Páscoa, e esse pão ele deveria ser comido e deveria ser tomado com ervas amargas. Esse pão ele vai representar a saída, o êxodo da terra do Egito. Esse pão vai mostrar o que eles fizeram na caminhada do deserto. De igual forma, as ervas amargas vai servir também de uma lembrança de tudo que eles passaram no Egito, de tudo aquilo que eles sofreram no Egito. E o Senhor Jesus Cristo, então, levantando o pão, ele dá graças, porque uma semana antes de se comemorar a Páscoa, tem a festa das ações de graça, onde são sacrificados animais, são comidos entre as famílias, são chamadas famílias para participar dessa festa, e chama Pão da Graça. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele levanta o pão e ele dá graça. Mas para a gente poder entender um pouquinho só, eu quero voltar no Antigo Testamento. Você vai achar essa lei cerimonial no livro de Levítico capítulo 16, quando o Senhor Jesus ele institui o sacrifício do bode. Praticamente seria 2 bodes que seria levado diante do sacerdote. O sacerdote iria matar um bode para ele que ele pudesse entrar no Santo dos
santo lugar, ou seja, atrás da árvore da aliança. O primeiro bode, ele ia matar em favor de si, porque se ele entrasse em pecado, ele seria fulminado. O segundo bode, qualquer família poderia levar. O sacerdote ele não examinava a família, quem estava levando. Simplesmente ele olhava o animal tinha que ser perfeito, sem mancha, sem nenhum defeito físico, tinha de ser o melhor animal. Esse animal provavelmente ele era cuidado por anos, porque seria a festa de uma vez por ano. E no Novo Testamento, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é a festa de Yom Kippur. A festa de Yom Kippur é a festa da expiação, e nós vamos falar um pouco aqui da expiação. Então esse animal, ele receberia, o sacerdote recebia ele da família, esse animal era examinado, assim que esse animal era provado, o sacerdote colocava a mão sobre aquele animal, aquela família que entregou aquele animal, também colocava a mão sobre aquele animal. Então um ato simbólico, o que eu disse? Ato simbólico, aquele animal receberia todo o pecado daquela família. Então esse animal, ele era mandado para o deserto. Ele era mandado para o deserto. E lá no deserto esse animal morria, porque ele não ia encontrar comida, não ia encontrar água. Esse animal morria pelo pecado. Essa é a expiação, no capítulo 16. Tinha todo o rito, eu não tenho tempo para entrar nos pormenores aqui, mas você pode ler na sua casa lá no Levítico capítulo 16. Então esse animal, ele representava, ele era só uma sombra daquilo que o Senhor Jesus Cristo ia fazer por nós aqui no Novo Testamento. Interessante, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele inicia o seu ministério vindo da onde? Assim que ele batiza, o Senhor Jesus, ele vai para o deserto. E depois que ele é provado no deserto, é que ele vem para dar continuidade. E que ele começa, na verdade, ele começa o seu ministério, assim que ele é provado nos 40 dias no deserto. E esse animal, esse cordeiro, ele era solto no deserto, ele ia morrer no deserto por causa dos pecados. Era uma imputação, era entre aspas, uma expiação. Nós vamos falar disso hoje. Irmãos, a palavra hebraica para pão é lahem. Lahem é um pão diferente, não é um pão que nós comemos, mas é um pão espiritual. Lahem vai dizer que ele é um pão vivo que desceu do céu. Se nós formos analisar a partir do versículo, do capítulo 6 de João, capítulo 6, versículo 33, e aí você anota aí o capítulo de João, porque ali o Senhor Jesus dá 7 declarações do Senhor Jesus no Evangelho de João. A primeira, ele começa declarando: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Das 7 declarações, que o Senhor Jesus vai fazer no Evangelho de João, a primeira que nós vamos ver, ele vai se apresentar como o pão da vida. João 6, versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. João 6,33 vai dizer: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida do mundo. Por isso que ele não é qualquer pão, ele é Lahem. Lahem é o pão que desceu do céu. O Senhor Jesus, quando nasceu, o Senhor Jesus nasceu em Belém. A tradução de Belém é casa de pão. O pão nasceu na casa de pão, mas a casa de pão rejeitou o pão da vida. Não tinha lugar para o pão da vida. Na casa de pão não tinha lugar para o pão da vida. Porque ele era o verdadeiro Lahem, ele era o verdadeiro que vai matar a nossa fome. Mas que fome é essa que ele está falando? Ele está falando de uma fome espiritual, porque também no Evangelho de João capítulo 6, o Senhor Jesus vai confrontar as multidões falando: olha, vocês estão vindo atrás de mim, não é pelo que eu sou, mas é pelo que vocês comeram. Os seus antepassados lá no deserto também comeram do maná, mas eu sou o verdadeiro Lahem, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Lá o pão brotava do chão, mas eu sou o pão do céu, eu sou aquele que vem para matar, não uma fome física, mas uma fome espiritual. Então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus, naquela noite que ele seria traído, que ele seria entregue, então ele toma o pão e ele fala que esse pão
pão representa o seu corpo, e esse corpo, ele seria entregue por nós naquela cruz. O Lachem, o verdadeiro pão que desceu do céu, ele seria entregue por nós. Então nós nessa noite não comemos qualquer pão. A ceia do Senhor não é qualquer pão que é representado, mas é o pão vivo que desceu do céu. Posso ouvir amém? O próprio Senhor Jesus disse em João 48, capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados lá no deserto comeram maná, eles guardaram o maná, satisfazeram do maná, mas o maná era algo diário, o maná não deveria ser guardado. Eles guardaram, apodreceram, no outro dia eles tinham fome, no outro dia eles precisavam comer novamente. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim para matar a fome de vocês, a verdadeira fome de vocês. Eu sou o Lachem, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meus irmãos, essas verdades espirituais contidas nesses dois elementos que estão presentes aqui nessa noite, estando presente na última Páscoa do Senhor, nos fala muito mais do que um simbolismo, mas ele nos transmite vida. Esse pão que dele comer, que representa o corpo de Cristo, que representa a sua carne, nós vamos ver isso, representa a sua carne. Ele fala que dele quem comer tem a vida eterna. Meu irmão, a pergunta nessa noite é: quem come desse pão nessa noite? Quem come desse pão dessa noite? Eu, mas você estamos aptos a comer desse pão dessa noite? Nós estamos prontos para comer desse pão dessa noite? Será que nós estamos prontos, meus irmãos, para comer desse pão nessa noite? Mas o sacrifício de Cristo nos garante. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor Jesus, em João capítulo 6, versículo 50, ele vai dizer: todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. O Senhor Jesus, ao declarar em João 6, versículo 50, aqui está o pão que desceu do céu. Aqui o Senhor Jesus está fazendo uma afirmação cristológica. Eu sou, Eni ego lachem, eu sou o pão da vida. Eles não estavam diante de qualquer pão, mas do pão que dá vida, o pão que sustenta, o verdadeiro pão que eles deveriam comer a partir daquele dia. Então, seria o corpo de Cristo, lógico, o simbolismo. Lembra, falei que a Igreja Católica diz que isso aqui vai virar o corpo de Cristo. Não é isso o simbolismo. Para nós tem um significado espiritual, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite. É isso que você precisa entender nessa noite. Aqui está o pão que desceu do céu. Aqui está o pão que desceu do céu. O Senhor Jesus, Ele mesmo se intitula sendo esse pão. Ele não é nenhum outro pão. Ele não se intitula como sendo qualquer outro pão, mas Ele é o pão que desceu do céu. E nós precisamos afirmar, é uma afirmação cristológica. E nós precisamos ter isso na nossa mente. Ele não é qualquer pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo, igreja. Tomando o pão, ele disse que aquele pão representaria o seu corpo. Tomando o pão, versículo 19, tomando o pão, deu graças, partiu e disse aos seus discípulos: isso é o que? Isso é o que, a igreja? É o meu corpo. Aqui na NBI fala que é dado, mas tem uma tradução na área, se não me engano, na área vai dizer que ele está sendo partido. Esse pão está sendo partido. Era isso que vai acontecer momentos depois, assim que ele acabar, ele vai cantar, assim que acabar a ceia, eles vão cantar um hino de louvor, uma doxologia, eles vão cantar hino de louvor. O Senhor Jesus vai para o Getsemane, ele vai começar a oração, seus discípulos o abandonam em oração. Então Judas chega com soldados para prender Jesus. E daí em diante, aquela fadiga, da quinta para sexta-feira, o Senhor Jesus, ele precisa ser julgado, ele precisa ser condenado, porque no sábado ele precisa já estar morto pela lei judaica. Eu sou o pão vivo. João 6, versículo 41. Todavia está aqui o pão que desceu do céu, João 6, versículo 50. O versículo vai dizer, o versículo 19 de Lucas, capítulo 22, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Às vezes a igreja ainda não entendeu a profundidade dessa afirmação. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. O
pão partido na última ceia representava a entrega do Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus naquela cruz. Meus irmãos, nós não podemos esquecer desse sacrifício. Nós não podemos abandonar, nós não podemos deixar de lembrar com honras, com mérito, o sacrifício de Jesus. Meus irmãos, aqui no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de João, o Senhor Jesus está afirmando que Ele é o pão da vida. Se você for para o Talmud, você vai encontrar uma expressão, pão da vergonha. Se você for para o Talmud, você vai encontrar uma expressão chamada o pão da vergonha. Em contraste com a Bíblia, em contraste com a palavra, para o Talmud, a Cabala judaica, eles vão dizer, ou Cabala judaica, não Cabala, não existe falar Cabala. A Cabala judaica, uns vão dizer que o Senhor Jesus, ele se oferece como, ele se oferece como o pão da vida, mas nós o recebemos, faz um pouco de sentido, mas não é bíblico não. Mas nós recebemos esse pão como sendo o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? O favor imerecido. Nós recebemos o pão da vergonha como um favor imerecido. Você sabe quando a pessoa faz algo e ela não fez nada por merecer, mas ela ganha ali um presente, ela ganha alguma coisa, e ela mesma fica surpresa, eu não fiz por merecer, eu estou ganhando, né? Eu recebi esse presente, eu recebi aquilo. Chama-se pão da vergonha no Talmud, a Cabala judaica, vai falar do pão da vergonha. Nós recebemos o pão da vergonha. Esse pão da vergonha seria que nós não somos merecedores do sacrifício de Cristo. Nós não somos merecedores do sacrifício de Cristo. Mas mesmo assim, Jesus sendo o pão da vida, Ele se entrega por nós, mas nós comemos o pão da vergonha por não merecer o sacrifício de Cristo. O contraste com a palavra do Senhor é porque a morte de Jesus foi propiciatória, expiatória ou expiação vicária. Nós vamos ler isso aqui no segundo ponto. Aí nós precisamos entender tanto a propiciação quanto a expiação. Então, dizer que nós somos imerecedores, isso está correto. Mas o Senhor Jesus, no seu sacrifício, Ele nos torna merecedores. Então, sim, nós comemos o pão da vida. Nós somos chamados a comer o pão da vida. O Talmud, a Cabala vai dizer que nós comemos o pão, nós não merecemos. Sim, pelos nossos pecados, talvez não somos dignos. Mas quem que se oferece? Quem que se oferece? Propiciação. Não é expiação. Propiciação. Jesus. Jesus se propicia por nós. E nós vamos entender isso aqui nessa noite. Meus irmãos, o versículo 51 de João vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Ele é o pão da vida. Este pão é a minha carne. João 6, versículo 51. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E o mundo aqui são pessoas, não é um sistema, são pessoas. Olha o que diz João 6, versículo 51. Esse pão é a minha carne. Então, aquele ato simbólico lá em Lucas, também no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, Ele toma o pão e Ele fala que aquele pão representa a sua carne, que seria entregue por nós. Mas não seria, irmãos, qualquer pão, seria o reino, seria o pão da vida. Os nossos antepassados comeram esse pão lá no deserto, mas eles morreram. Eles não eram o pão da vida, era um pão que alimentava o físico, mas o Senhor Jesus se intitula como sendo aquele que dele comer terá a vida eterna. Esse pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Eu pergunto à igreja nessa noite: quem come desse pão? Quem está apto, igreja, para comer esse pão? Eu e você estamos aptos nessa noite para comer esse pão? Somos dignos de levantar esse pão nessa noite da graça? Estamos prontos nessa noite para levantar esse pão e da graça? Entendemos o que esse pão representa para nós cristãos? O simbolismo daquela noite do Senhor Jesus Cristo foi traído? Ou será que eu estou comendo esse pão de forma leviana? Ou será que eu estou comendo esse pão, entre aspas, para a vergonha?
prática? Será que esse pão não tem um efeito na minha vida? Será que o simbolismo daquele pão, ou o verdadeiro pão da vida, ele não tem uma real reação na minha vida? Quantas vezes eu vou precisar comer esse pão para entender o sacrifício de Jesus naquela cruz? Até quando eu vou continuar escutando ministrações sobre o pão para poder entender o que aconteceu há mais de 2.500 anos atrás com a morte de Cristo? Ou de fato nós vamos tomar uma postura e vamos de fato comer esse pão? Indignos, mas dignos. Indignos porque não somos merecedores, mas dignos, irmãos, porque Cristo propiciou por nós. A sua morte expiatória nos dá condição de participar dessa mesa nessa noite. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Em Isaías capítulo 53, versículo 5 vai dizer: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Por suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. O pão representa o corpo de Cristo, que seria retalhado, que seria esmagado, chicoteado, cuspido, humilhado em favor de nós. Tomar o pão nessa noite é entender que alguém morreu no meu lugar, para que hoje eu pudesse ter vida e vida eterna. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele podia entrar uma vez por ano no Santíssimo Lugar, porque se ele tivesse pecado, ele morreria. A arca era feita de madeira banhada de ouro, mas o propiciatório, que era a tampa da arca, chamada de propiciatório, o próprio Senhor Deus falou: faça 2 querubins, que eles estejam com o rosto voltado para baixo, porque a minha glória é tão grande, homem nenhum pode ver a minha glória e viver. Mas o pão vivo que desceu do céu, ele disse: hoje eu posso entrar no Santíssimo Lugar. O pão representa o propiciatório. Cristo morreu para que hoje eu possa entrar no Santíssimo Lugar. Hoje eu não preciso mais de arca, eu não preciso mais de véu, eu preciso entender o que aconteceu naquela noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído. Eu preciso comer do pão vivo que desceu do céu. Já não há mais véu, já não há mais separação, porque o pão vivo que desceu do céu me propiciou, me expiou a sua morte naquela cruz. Hoje eu tenho livre acesso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se o sacerdote entrasse, depois o propiciatório, depois a arca, ele morria. Hoje, meus irmãos, nós temos livre acesso, porque o pão vivo que desceu do céu, ele se entregou por nós. Posso ouvir amém? Dê um forte aplauso ao seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Isaías fala que ele foi ferido por nossas transgressões. Por nossas transgressões. Na roupa do sacerdote havia uma romã. Ele colocava uma cirola para nós hoje, um calção, e vestia a estola com 12 pedras. Aqui no seu peitoral, 12 pedras. Essas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. E do lado havia uma romã, umas 12 romãs que representavam o corpo. E havia uma corda que era amarrada na sua cintura. E ele entrava depois da arca da aliança, que era o santo do santo lugar, o santíssimo lugar. E se esse sacerdote ele tivesse pecado, esse sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar. E se ele tivesse pecado, ele era fulminado. Então havia um sininho, está parecendo aqueles de boi. E quando ele entrava no Santíssimo Lugar, ele movia naquele lugar e o sininho fazia barulho, fazia aquele barulho. O pessoal que estava aqui no santo lugar, eles escutavam: não, ele está lá propiciando, ele está lá expiando o pecado da nação. E se esse sino parasse de tocar, eles puxavam essa corda, e essa corda vinha só a roupa do sacerdote. Esse sacerdote ele foi fulminado porque ele tinha pecado. O sangue do bode, o sangue do cordeiro, esse sangue era pegado pelo seu sumo sacerdote. Ele não poderia beber, a nação nenhuma poderia. É uma aliança com Deus e com o povo de Israel. Não pode beber o sangue, porque o sangue representa a vida.
Por isso temos um problema aí com o testemunho de Jeová em relação a doação de sangue, esses negócios de sangue. Eles entendem isso também. Mas o sangue daquele animal, assim que o animal era morto, uma parte ia para uma churrasqueira gigante, praticamente uma churrasqueira gigante, onde essa carne ia ser queimada. De uma parte dessa carne o sacerdote poderia comer, sim. A outra parte, a maior parte, ela ia ser queimada. O animal ia ter a sua jugular cortada aqui na altura do seu pescoço. Esse animal ia sangrar, ele ia se debater no altar, ia se debater na angústia, morrendo angustiosamente. O seu sangue esvaindo através de um corte profundo na sua jugular. Seu sangue era separado, seu sangue era esmergido atrás da arca da aliança, que representava o sangue de Cristo, atrás do propiciatório, que iria morrer por nós. E o Senhor Jesus, nesse simbolismo, ali na cruz, ele derrama seu sangue por nós. Meus irmãos, nós precisamos entender os elementos daqueles que nós vamos tomar em nossa mão, para que de fato nós possamos ter uma compreensão daquela grande noite, que aconteceu naquela grande noite. Hebreus capítulo 9, versículo 26 vai dizer: assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, a fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. O sacrifício de Cristo naquela cruz expiaria os nossos pecados. Mas também é uma segunda verdade. O Senhor Jesus, ele nos fala da primeira verdade, que seria o pão. Tomando o pão, ele disse que aquele pão representaria o seu corpo. Esse corpo seria entregue por nós. Esse corpo seria partido na cruz por nós. Esse pão é chamado de pão da vida, entregue por nós, aqueles que creem. Ele se intitula como sendo o pão da vida. Mas a segunda verdade está no versículo 20 aí. Lucas capítulo 22, versículo 20, ele vai dizer, você com sua Bíblia aberta: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Na nova tradução, linguagem de hoje, a Bíblia NTLH, ela vai dizer assim: depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Ou seja, esse cálice representaria não só o sangue de Jesus, mas ele inauguraria a nova aliança. Uma nova aliança. Lembra que eu falei para vocês? Lá no deserto, lá na tenda, havia um véu e onde separava o santo lugar do santíssimo lugar, e somente o sumo sacerdote poderia entrar ali para oferecer Yom Kippur, uma vez por ano, oferecer o sacrifício a Deus. Hoje, meus irmãos, com o sacrifício de Cristo, hoje nós temos livre acesso ao santo do santo lugar. Hoje já não há mais separação, mas foi preciso que houvesse derramamento de sangue. E o Senhor Jesus, no seu derramamento de sangue, ele inaugura uma nova e superior aliança. Aquela aliança não serviria para cobrir o pecado. Aquilo era a sombra do que aconteceria no Novo Testamento. Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era uma didática para mostrar para o povo aquilo que viria, e que somente através do sangue de um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem ruga, somente através desse sangue, nós, assim, teríamos acesso ao Santíssimo Lugar. Somente através dessa nova aliança, feita entre Deus e o seu povo, entre essa expiação vicária, nós agora temos a liberdade de prestar o nosso culto ao Senhor. O derramamento do sangue de Cristo, agora derramado em favor de muitos, em favor daqueles que confessariam a Cristo, esse sim, agora poderia gozar de uma nova aliança. De uma nova aliança. Paulo, ele, apóstolo do
os gentios, ele é condenado como é julgado como um antinominista. Um antinominista é aquele que vai contra as leis de Moisés, contra a Torá. Longe disso, o apóstolo Paulo ele se defende dizendo que se não fosse a lei, ele não conheceria o pecado. Ele faz uma comparação entre o marido e a esposa para mostrar a lei e o pecado. Se nós não tivéssemos a lei, como que eu saberia que eu estaria pecando? O Senhor Jesus, ele vem e no seu sangue, ele inaugura uma superior aliança, que é demonstrada através deste cálice. A nova aliança está firmada no sangue de Jesus. Este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Em Efésios capítulo 1, versículo 7 vai dizer: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que essa aliança que é feita, eu chamo de redenção, que é feita no sangue de Cristo, que é para perdão dos nossos pecados. Ele fala de uma riqueza da graça de Deus, pois é na nova aliança que nós temos a graça de Deus, que nós temos o favor imerecido, porque se fosse pela lei, meus irmãos, nós não estaríamos aqui. Talvez muitos de nós já estaríamos morrido, padecido por causa dos nossos pecados, mas é o sangue derramado de Cristo naquela cruz que nos garante, que nos dá uma superior aliança. Hoje nós estamos aqui nessa noite para celebrar a ceia do Senhor, esse novo pacto, essa nova aliança. Jesus, Hebreus capítulo 7, versículo 22, Jesus se tornou por si, por Ele mesmo, a garantia de uma aliança superior. E isso feito no derramamento do seu sangue. Meus irmãos, para nós entender o que foi esse derramamento do sangue do Senhor Jesus, todos nós já ouvimos falar sobre propiciação, expiação, e também falamos também sobre a morte vicária do Senhor Jesus. São termos teológicos encontrados na Bíblia, e quando nós estudamos, aí vem um nome na nossa cabeça. Se eu perguntar aqui, irmãos, o que é expiação? O que é propiciação? O que é morte vicária? A sutil modo, eu ia falar grosso modo, mas não a grosso modo, mas a sutil modo, todos eles estão bem conectados, mas são bem sutis quanto à revelação, quanto ao seu significado. Nós precisamos entender isso justamente por causa do sangue de Cristo. Afinal de contas, igreja, Jesus propiciou, Jesus expiou, Jesus foi uma morte vicária. Afinal de contas, o que aconteceu naquela cruz? O que foi que aconteceu naquela cruz? Irmãos, todos eles estão bem intimamente ligados, e é quase difícil tirar propiciação, expiação e morte vicária. Mas na sutileza do entendimento, a propiciação, Jesus propicia para quem? A sua morte propiciatória, presta bem atenção comigo, a sua morte propiciatória foi para Deus. Mas tem um versículo, nós vamos ler aqui, que Jesus propicia por nós. Nós temos que entender o versículo. Jesus, ele propicia para Deus. O que é propiciação? O nosso pecado ofendeu a santidade do nosso Deus. O nosso pecado feriu a santidade do nosso Deus. Por isso, meus irmãos, não brinquem com o pecado. Pecado sempre é pecado. Tem uma turma aí de uma igreja que se diz que é a igreja pregando amor. Meus irmãos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus não colocou o seu próprio filho, meus irmãos. Toma cuidado com o tipo de amor que está sendo pregado aí, que isso não é o amor cristão. A propiciação, Jesus paga a Deus. Entenda, propiciação. Jesus propicia a Deus. A sua morte foi uma morte propiciatória. O nosso pecado fere a santidade de Deus, ofende a santidade de Deus. Naquela noite, naquele dia que o Senhor Jesus, naquela tarde, o Senhor Jesus estava na cruz, finalzinho da tarde, o Senhor Jesus, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento, o Senhor Jesus, de uma forma simbólica, ele recebia todos os pecados da humanidade. Então o Senhor cerra o céu sobre a vida do nosso
Senhor Jesus, porque o Senhor Deus, Ele não compactua com o pecado. Então, naquele momento, o Senhor Jesus recebe sobre si imputação, expiação, todos os nossos pecados. Por que Jesus fez isso? Primeiro, Ele propicia, primeiro Ele paga para Deus. Não foi o diabo que pediu a morte. Eu cresci, meu irmão, no meio neopentecostal, acreditando que na Bíblia estava lá que foi o diabo que pediu a morte de Deus. Isso não está na Bíblia, não. Não. Quem pede o sangue do cordeiro é Deus. Aonde que Deus pede isso na eternidade passada? Tinha de ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, puro, olhando para o homem pecador. Aonde estaria esse cordeiro? Olhando para o homem pecador, aonde estaria esse homem que propiciaria? Então o Senhor, primeiramente, Ele propicia para Deus. Ele paga para quem, igreja? Para Deus. Propiciação, Jesus paga para Deus, porque o nosso pecado, Ele feriu a santidade de Deus, e Deus não compactua com o pecado. Estamos no tempo da graça, meus irmãos, mas não da libertinagem. O mesmo Deus que puniu o povo lá no deserto, é o mesmo Deus que continua punindo hoje. Cuidado com os seus pecados. Tome cuidado com os seus pecados. Eu fiz uma pergunta nessa noite. Quem é digno de tomar o pão e o cálice em Deus? Quem é digno de tomar o cálice, esse sangue da nova aliança? Propiciação para Deus. Mas tem uma segunda palavra teológica que nós vamos encontrar nos evangelhos, é expiação. O que é expiação? Expiação é para nós. Já a expiação é para nós. A propiciação Deus paga, a santidade de Deus foi ferida, foi maculada, assim dizendo, né, pelos nossos pecados. Mas é na expiação que Deus expia, ou morte substitutiva, ou expiação substitutiva. Você também vai encontrar expiação vicária, que é a morte substitutiva, aí entre nós. Para quem que Cristo expiou? Por nós. Cristo não morreu pelo carro, Cristo não morreu pelo cavalo, Cristo não morreu por uma estrela, né? Pelo panteísmo, né? Deus não morreu pelo mar, pela natureza. Tem que tomar cuidado para entrar para esse lugar. WWF Brasil, Greenpeace, né? Vamos cuidar da natureza, aquele negócio todo, é um zelo que a gente tem que ter, mas tem que tomar cuidado com a teologia. A expiação é por mim e por você. Vocês estão entendendo, igreja? A expiação foi por mim e por você. Ele expia, ele morre por mim. A expiação foi por nós. Quando Deus olha e fala: quem vai morrer por essa humanidade pecadora? Quem vai morrer por esse homem pecador? Então o Senhor Jesus disse: eu expiarei, eu serei o cordeiro, o Agnus Dei de Deus, o Cordeiro Santo de Deus. Eu vou expiar por Deus. O meu sangue será derramado por Deus. Expiação é por nós. Propiciação da santidade de Deus. Então o Senhor Jesus, Ele expia por nós. Então, o Senhor Jesus, nós vamos ver Anselmo de Aosta, ou então conhecido como Santo Anselmo da Cantuária. Ele vai defender a propiciação. Ele vai defender a propiciação. Por que ele vai defender a propiciação? É tipo assim: não, peraí, o Senhor Jesus, Ele pagou uma dívida para Deus. É unicamente o sacrifício que está entre Deus e Jesus. Somos beneficiados pela nova aliança, somos beneficiados pela aliança, mas é algo entre Deus, Jesus e Deus. Deus exige o sacrifício, Deus propicia, Jesus se propicia. Mas os reformadores, tanto Lutero como Calvino, eles preferem crer eles seguem a corrente teológica da expiação propiciatória. Tanto ele paga a santidade de Deus, ele restabelece, Paulo vai chamar do ministério da reconciliação, né? Tanto paga, reconcilia o homem pecador com Deus Santo, mas ao mesmo tempo ele paga a nossa dívida, que
também não é errado, está correto. Para mim, tanto Anselmo, Santo Anselmo, quanto também os reformadores, eu também fico nessas duas linhas. Paga a Deus, mas morre em nosso lugar. E através do seu sangue é que nós recebemos a aliança do nosso Senhor Jesus. Posso dizer amém? Por isso que Hebreus vai dizer que Jesus se tornou por si só mesmo a garantia de uma nova, superior aliança. O Senhor Jesus, ele morre para nos expiar. A expiação foi por nós, porque nós não tínhamos como. Lembra lá no deserto? Lembra lá na tenda? A família levava, o pessoal levava o animal, mas o animal não era suficiente para expiar. Aquilo ali era só uma sombra. Romanos capítulo 3, versículo 25 vai dizer: Deus ofereceu como um sacrifício. Olha aí a controvérsia que eu falei para vocês. Romanos capítulo 3, versículo 26. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciar, como propiciação mediante a fé. Aí você poderia falar assim, mas se Deus o ofereceu, não seria expiação? Não, porque o próprio Deus que está oferecendo, olha aqui, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciar entre Jesus e Deus, mediante a fé, pelo sangue. Irmão, deveria haver derramamento de sangue. Jesus, algumas perguntas, mas se Jesus não morresse, não haveria nova aliança, não haveria remissão de pecado. Jesus, desde a eternidade passada, ele já estava fadado à sua morte, e fadado também a ressuscitar e reinar para todos sempre. O seu sangue deveria ser vertido naquela cruz. Romanos continua demonstrando a sua justiça, demonstrando a justiça de Deus. Meu irmão, não há justiça própria em nós, não há mérito próprio em nós. Tudo que nós estamos fazendo aqui nessa noite diante da mesa do Senhor é relembrar o feito do Senhor. Não há justiça, não é porque eu sou bonito, rico, lindo, pobre, feio, azul, preto ou branco, mas é tudo sobre Ele, não é nada sobre mim. O Cordeiro de Deus é Cristo, Ele que propicia. A morte vicária, substitutiva, é de Cristo, não é a minha. Eu não morri naquela cruz, a morte dele foi única e definitiva. O que eu faço? Eu me aproprio, eu me torno justiça de Deus mediante o sacrifício, havendo deixado impunes os pecadores, os pecados anteriormente cometidos, por nós sermos feitos justiça de Deus. A morte de Cristo é uma morte vicária e substitutiva. Ele morreu para possibilitar a nossa salvação. Em 1 João capítulo 2, versículo 22, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. De novo a palavra propiciação. Porque eu, mas você não tinham como pagar. Ele paga a santidade de Deus. Ele propicia a Deus. Ele paga a Deus pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Porque aí entra um segundo princípio teológico, que é a morte comum e a morte salvífica. Morte eficaz e morte salvífica. A morte eficaz, Cristo morreu sim por toda a humanidade. Porque naquela grande noite, naquele grande dia, Reinaldo, ninguém vai aproximar do Senhor e vai falar assim: ah, mas você morreu por aqueles. Não, ele vai dizer: eu morri por todos, mas salvífica é somente para aqueles que creem. É um dom. Efésios capítulo 2, versículo 18, vai dizer que a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus e Ele dá para os seus eleitos na eternidade passada, meus irmãos. Somente pelo sangue de Cristo nós compreendemos o que nós vamos fazer nessa noite. Eu fiquei surpresa essa semana ao estar fazendo esses estudos. Uma igreja que eu gosto muito, compromissada com a palavra, mas eles resolveram abrir a ceia do Senhor para qualquer pessoa. Hoje, quando a ceia foi instituída, o sacramento era para aqueles que são batizados, aqueles que têm uma pública confissão de fé, é uma declaração de fé. Essa igreja abriu a ceia para todos, ou seja, qualquer pessoa que chegar naquela igreja sem ter um entendimento correto desses elementos em suas mãos,
poderão cear. Meu irmão, ao meu entendimento, isso é antibíblico, isso é errado. Isso não tem parte com a palavra do Senhor. Porque se você for entender a compreensão da Santa Ceia, o Senhor Jesus, Ele está na casa de um povo judeu. Mas quando Ele quer ceiar, quando chega o momento da ceia, Ele chama os discípulos em torno do abate. A morte de Cristo foi uma morte propiciatória, sim, expiatória, sim, por todos, mas salvífica para alguns, para aqueles que creem. Por isso que a nossa fé é o dom de Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, guarda bem esse versículo, abre comigo a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, já estou encerrando, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 vai dizer assim: eles cantavam essa canção: tu és digno de pegar o livro, de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da sua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Tu és digno de pegar o livro, de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas e nações, mediante o seu derramamento de sangue. Hoje nós somos um povo de Deus, porque o Senhor, através da sua expiação, através do seu sangue, meu irmão, Ele comprou um povo para Ele, Ele comprou um povo para si, mediante ao seu sacrifício. Esse povo foi escolhido na eternidade passada, esse povo foi escolhido mediante ao sacrifício de Cristo, na sua propiciação, na sua expiação, na sua morte vicária, um povo que compreenderia o Evangelho, um povo que daria resposta à fé, um povo que foi comprado, que foi marcado, que foi selado pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 6, versículos 53 e 56, vai dizer: pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come, meu irmão, quem bebe desse sangue, quem está comendo desse corpo, quem está bebendo desse sangue, meu irmão, naquela noite que o Senhor Jesus Cristo nos seria entregado por nós como uma morte expiatória para propiciar a santidade de Deus, Ele toma o pão em sua mão, Ele toma o cálice em sua mão, dando graça. Ele disse que aquele pão representaria o corpo que seria entregue, propiciação, mas o seu sangue seria expiação, seria por nós. O pão também uma forma de expiação, mas pagaria a santidade de Deus que foi ferida, e o seu sangue como uma expiação vicária, derramado por nós, porque não havia animal, não havia ser humano nenhum que pagaria essa dívida, que morreria naquela cruz. Meu irmão, nessa noite, quero chamar o ministério de louvor. Nessa noite nós vamos tomar o pão e o cálice, e eu quero que a partir dessa noite, meus irmãos, você tenha compreensão daquilo que você vai tomar em suas mãos. Eu quero que você entenda nessa noite o real significado desse pão e desse vinho. Eu quero que você tenha, eu não quero que você faça um misticismo. Eu não quero que você saia daqui como uma igreja católica dizendo que esse pão transformou no corpo de Cristo e esse cálice no sangue de Cristo. Não, não são um simbolismo, mas eu quero que você entenda espiritualmente o que esse corpo, que é o pão, esse cálice que é o sangue, representa na vida de Cristo. Fique de pé no seu lugar.